Depois, perdão, eu cumprimento a todos os amados e queridos irmãos na doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós continuamos então a nossa leitura, a nossa reflexão no capítulo 24 do livro de Êxodo. Depois Deus ordenou a Moisés: sobe ao Senhor, tu, Arão, Nadab, Abiú e 70 líderes anciãos de Israel. Adorareis de longe. Só Moisés se aproximará do Senhor, ou os outros não devem chegar perto, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e comunicou ao povo todas as palavras do Senhor e todas as leis, e todo o povo respondeu em uma só voz: nós obedeceremos a todas as palavras proferidas pelo Senhor. Então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Levantando-se ao alvorecer, construiu um altar ao pé do monte e 12 colunas de pedra, representando cada um dos clãs que formam as 12 tribos de Israel. Depois enviou alguns jovens dos filhos de Israel, ofereceram holocaustos e imolaram ao Senhor novilhos como sacrifícios de comunhão. Moisés colocou metade do sangue recolhido em tigelas e outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, leu o livro da aliança e o leu para o povo, e eles responderam: tudo o que o Senhor ordenou, nós o faremos e obedeceremos. Moisés tomou do sangue e o aspergiu sobre o povo e proclamou: esse é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, por meio de todos esses mandamentos. Então Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os 70 líderes anciãos de Israel subiram. Eles viram o Deus de Israel debaixo de seus pés. Eles viram o Deus de Israel debaixo dos seus pés, havia como um pavimento de safira, tão pura como o próprio céu. Deus, entretanto, não estendeu a mão para punir esses notáveis líderes dos filhos de Israel. Eles puderam ver a glória de Deus e depois comeram e beberam. Então o Senhor disse a Moisés: sobe o monte, vem até mim e fica aqui. Eu te darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu cooperador, e subiram a montanha de Deus. Ele orientou os anciãos: esperai aqui até a nossa volta. Tendes convosco Arão e Hur, que em tiver alguma questão, dirija-se a eles. Assim que Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No 7º dia o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos filhos de Israel, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor fulgurante no topo da montanha. Moisés, pois, penetrou na nuvem e foi subindo o monte. E Moisés permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Amados, o objetivo dos 10 mandamentos é mostrar as fraquezas e as imoralidades do ser humano. São os 10 mandamentos que esclarecem para o homem o que é o pecado e é o que revela a verdadeira situação. A verdadeira situação dos pecadores condenados. Esses aqui são os mandamentos que levam o homem a compreender o motivo de todos necessitarem de um Salvador e também serve de guia para o processo de santificação, né? Para o processo que nós passamos de santificação. Lá no capítulo 20, Deus falou os seus mandamentos em voz alta, mas as pessoas estavam cheias de medo
E elas imploraram para Moisés que ele falasse no lugar de Deus, falasse com Deus no lugar deles. O pecado é o que faz a separação entre Deus e os homens, né? E é por isso que todos precisam e todos precisaram ser purificados para participar e contemplar a cena onde Deus se revelaria a cada um deles, para então eles adorarem à distância. Foi assim que um povo pecador foi separado e selado para Deus. Um sacrifício foi oferecido ao Senhor. Uma parte do sangue do sacrifício foi aspergida sobre o altar. Significava isso que o povo tinha se consagrado de corpo, alma e espírito a Deus. Dizer que uma porção foi aspergida sobre o povo significa que, por meio do sangue de Cristo, gratuitamente Deus aceitava o povo como seu tesouro especial. Os versículos 9 até o 11 aqui mostram que Moisés, Arão, Nadab e Abiú e mais 70 autoridades de Israel que subiram, viram o Deus de Israel sob cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. Nossa, que coisa linda isso, imagine a cena. Deus, porém, não estendeu a mão para punir esses líderes, né? O que nós lemos aqui. Deus não estendeu a sua mão para punir esses líderes do povo de Israel. Eles viram a Deus e depois eles comeram e beberam. E a partir aqui do versículo 15 até o final, até o 18, diz que depois de certa altura, só Moisés foi convidado a continuar. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. E Moisés esteve na presença de Deus por 47 dias. É desta forma que o profeta Malaquias diz que, estando em Cristo, os pecadores se tornam tesouros particulares de Deus, tratados com compaixão de um pai. É desta mesma forma que o Deus Criador e autor dessa santa lei oferece a incomparável graça a todos os pecadores. E alguém que oferece uma graça tão grande merece que se responda à altura, né? O mínimo, presta atenção nisso, queridos, o mínimo que se pode fazer depois de receber essa graça, depois de saber que alguém, o nosso Criador, nos ofereceu uma graça tão grande, o mínimo que nós podemos fazer é assumir um compromisso sério com esse Deus que tanto ama o seu povo. Não perde mais tempo, querido. Assume logo um compromisso com Ele. Se prepara para morar na Nova Jerusalém. Que Deus nos abençoe, nos guarde, que Ele tenha misericórdia de todos nós, que Ele perdoe os nossos pecados e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, no nome de Jesus. Amém.